Olá, queridos alunos da modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, da Rede Municipal de Ensino. Eu sou o professor Amsterdã e irei ministrar a disciplina de matemática para vocês. Vamos lá então? Solta a vinheta. Esta é a nossa aula de número 1 e iremos trabalhar o seguinte assunto: os números inteiros. Vamos ver agora algumas informações que contêm números inteiros. Exemplo: a Canadá Glacier é uma das mais belas geleiras da Antártida, e lá pode chegar a cerca de 100 graus negativos. Segundo exemplo, nós temos a seguinte imagem: 3 pontos representando elevações e depressões e uma linha tracejada representando o nível médio das águas do mar. Temos também a localização desses 3 pontos. O ponto A encontra-se a 100 metros acima do nível do mar. O ponto B a 20 metros abaixo do nível do mar. E o ponto C encontra-se a 60 metros abaixo do nível do mar. A terceira imagem representa o extrato de uma conta corrente, onde apresenta saldo e débito, ou seja, números positivos e números negativos. Esses exemplos, todos eles, contêm números inteiros. No exemplo 1, 100 graus negativos. Como é negativo, iremos utilizar o sinal menos. Menos 100. No segundo exemplo, o ponto A localiza-se a 100 metros acima do nível do mar. Então, como é acima, então ele vai ser positivo, mais 100. O ponto B, 20 metros abaixo do nível do mar. Então, como é abaixo, menos 20. E o ponto C, 60 metros abaixo do nível do mar. Como é abaixo do nível do mar, então, menos 60. No terceiro exemplo, vamos representar algum valor positivo e algum valor negativo. Por exemplo, o saldo anterior, 1.661. Como é um saldo, então, mais 1.661. E no mesmo extrato, tem uma transferência da conta corrente para a poupança, gerando, no caso, um débito de R$ 50. Como é um débito, então, menos 50. Então, todos esses exemplos contêm números inteiros, e no dia a dia nos deparamos com vários números inteiros. Vamos agora falar um pouco da história dos números inteiros. Influência egípcia. A civilização egípcia representava uma linha como origem, como se fosse o zero, e enumerava linhas acima e abaixo desta. Essa indicação auxiliou na construção das famosas pirâmides, pois os números abaixo dessas linhas, os precursores dos números negativos, apresentam comportamentos subterrâneos, isto é, abaixo do solo. Temos também influência chinesa. Os primeiros registros de uso de números negativos são atribuídos a matemáticos orientais, mais precisamente os chineses, por volta de 200 a.C. Durante a dinastia Han, que foi de 200 a.C. a 200 d.C., os números negativos eram grandes aliados nas relações comerciais. Os chineses os utilizavam em um sistema numérico posicional e usavam cores para distinção. Os números positivos, como varas vermelhas, e os números negativos, como varas pretas. Temos ainda a influência grega. Apesar dos gregos recusarem soluções com números negativos, nos trabalhos de Diofanto de Alexandria, por volta de 200 d.C. até 284 d.C., é possível encontrar referência à regra de sinais em meio de seus cálculos algébricos. Continuando ainda, temos a influência hindu. Outra civilização que avançou na aceitação de números negativos foram os hindus. Brahmagupta nomeava os números positivos de fortuna ou propriedade, e os números negativos de dívida ou perda. Também instituiu regras para operar com números inteiros,
regras que ainda são utilizadas até hoje. Pois bem, isto aí foi um pouquinho da história dos números inteiros. Os inteiros e a sua representação na reta. O conjunto dos números inteiros ele é infinito e pode ser representado da seguinte maneira. Nós temos aqui que ele é representado pela letra Z. Por que a letra Z? A letra Z refere-se ao nome alemão Zahl, que significa número. Então, nós temos o seguinte. Aqui no centro, nós temos o zero, que ele vai separar à direita os números positivos e à esquerda os números negativos. Nós temos aqui as reticências à direita, querendo dizer que o número segue infinitamente à direita. E também nós temos as reticências à esquerda. Isso quer dizer que os números seguem infinitamente à esquerda. Sendo assim, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5 infinitamente à direita, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 infinitamente à esquerda. E como representar esses inteiros numa reta real ou numa reta numérica? Vejamos a figura seguinte. Nós temos aí o zero como marco central ou divisor de águas. À sua direita, os positivos, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, infinitamente. Ou simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. E à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinitamente. Sendo que os negativos, é obrigatório utilizar o sinal de menos. E depois de termos visto a parte inicial sobre os números inteiros, então chegou a hora dos nossos Questão 1. Escreva por extenso cada um dos números. Letra A, nós temos esse mais e o 15, então fica mais 15, ok? Letra B tem um menos, então menos 23. Muito bem, questão 1 feita. Questão 2. Escreva com algarismo o número que representa. Letra A, mais 71. Então, mais 71. Letra B, menos 46. Menos 46. Terceira questão. Represente cada situação abaixo usando números inteiros. Letra A, um débito de R$500. Se é débito, então significa dizer que estamos devendo. Então, menos 500. Letra B, lucro de 2.300. Se é lucro, então é positivo, mais 2.300. Letra C, uma elevação de 120 metros. Então, se é uma elevação, para cima, positivo, mais 120. Letra D, depressão de 46 metros. Se é uma depressão, então é para baixo, menos 46 metros. Questão 4. O gráfico a seguir representa o desempenho de uma empresa em 6 meses. Temos aí o gráfico. Vamos responder os seguintes questionamentos. Em que mês o prejuízo foi de 40 mil? Se é prejuízo, é para baixo, é negativo. Então, nós temos aqui, ó, menos 40, ou seja, prejuízo. Então, vai ser o mês de
fevereiro. Ok? Letra B. Qual foi o saldo do mês de março? Então, março, está aqui o mês de março, então foi de 35 mil. Questão 5. Observe a reta numérica e responda as questões. Temos aí a reta numérica e alguns pontos marcados na mesma. Letra A. Que número corresponde ao ponto B? Se olharmos aqui o ponto B, nós temos que é o menos 1. Ok? Letra B. Qual é o ponto correspondente ao número menos 4? Menos 4 está aqui. Então, é o ponto A. Letra C. Qual é o ponto correspondente ao número mais 5? Mais 5 aqui. Então, qual é o ponto? Ponto D. Letra D. Qual é o ponto que corresponde ao número mais 2? Olha aqui. Tem o ponto C. E letra E. O ponto E corresponde a que número? Está aqui. Então, corresponde ao mais 6. Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Até a nossa próxima videoaula.